Bom dia, crianças, bom dia, bom dia. Sou o professor Daverson e estamos agora juntos no início do nosso terceiro trimestre para a disciplina de legislação aplicada ao marketing, né? Então vamos dar início ao nosso conteúdo. Hoje é um conteúdo bem interessante, tá? Confesso que eu nunca gostei muito de legislação, sabe? Eles A linguagem jurídica ela é muito específica, né? E nunca me atraiu muito, vamos, mas eu estou gostando muito de dar aula para vocês porque envolve marketing e se torna interessante, né? Então vamos lá então. O objetivo da aula de hoje é compreender como as ações de marketing podem gerar consequências jurídicas e desenvolver senso crítico sobre práticas éticas na comunicação comercial. É legal da aula de hoje verificar que, tipo, as pessoas podem ser criminalizadas por problemas de marketing, por comunicação errada, propaganda enganosa, abusiva, elas podem ter sanções penais, tá? Ok? Alguma pergunta? Tá muito cedo para ter pergunta, né, Caio? Das conversadeiras hoje só tá a Michele? A Evelyn também tá escondida ali no cantinho? Não consigo ver daqui. Ok. Então vamos adiante então, né? Eu quero mostrar esse vídeo para vocês. Só me comuniquem se tiver ouvindo bem, tá? Mas preste atenção nesse comercial. Eu vou contar algumas cenas que eu vi. Por exemplo, eu já tive um relacionamento que eu morei com a minha esposa, né? E ela tinha um filho já, e ele tinha 3 anos quando a gente começou a conviver. E lá quando ele tinha, sei lá, uns 6 anos, mais ou menos, eu gosto de comer, por exemplo, vou almoçar, eu gosto de colocar farofa junto com arroz e feijão, sabe? Na comida, assim. E eu pegava o meu pote de farofa e fazia assim, ó. Batia para cair devagarinho a farofa no prato. Depois de um tempo, a minha ex, ela me chamou a atenção e falou: "Olha, e o Henry, né, naquele contexto, estava fazendo igualzinho eu fazia, certo? Ele estava me imitando. Ele olhava o jeito que eu fazia e me imitava. Eu nunca ensinei ele a fazer isso. Daí eu estava vendo, casualmente eu estava vendo um Instagram. Eu não olho muito o meu Instagram, mas eu estava olhando, né, dias atrás. E eu vi, tipo, uma chamada que era bem assim. é, o, o pai e uma criança pequenininha, devia ter uns 3 anos do lado, e assistindo futebol. Daí o pai levantou, "Ê!", fez assim, a criança olhava para o pai e fazia assim também, sabe? Não sabia o que significava aquilo, mas imitava o pai, certo? Se uma criança ela vê outra fazendo, ela quer imitar, certo? Ela quer competir, ela quer fazer igual, ela quer. É por isso que essa propaganda é um dos motivos pelo qual essa propaganda ela é uma propaganda abusiva, né? Por quê? Porque ela conduz a criança a uma situação, estimula a criança a ficar convencendo os pais, ficar insistindo para o pai comprar chocolate, né? Então, esse é um dos motivos. Não sei se faz sentido para vocês. Faz sentido essa ideia? Então, esse é um dos motivos, né? Assim, o uso de crianças, eh, essa propaganda ela usa somente uma criança, né? É como se a criança estivesse falando com a outra criança, tipo, induzindo a outra criança a fazer igual.
certo? Eu não sei se funcionou, porque eu já não era mais tão criança quando eu passava esse comercial. Mas não sei, né? Não sei. E eu acho que meus pais não tinham condição de comprar batom na época. Então vamos adiante. Então, essa propaganda, ela tem essa problemática, né? E essa aqui, o que que ela é? Eu não entendi o que significa o que vocês falaram, tá? Eu vi bastante falas simultâneas, assim como se fosse um debate, em caráter de discussão, né? Não um- uma discussão ruim, né? Uma discussão saudável, sobre a minha pergunta, mas eu não entendi a resposta. Se vocês têm conhecimento da resposta, eu não entendi. Muito bem. De tudo que você falou uma palavra só que está associada ao conceito. Porque falar que um é grande, o outro é menor, a propaganda é grande e a realidade é pequena, a imagem mostra isso, né? Mas a palavra-chave que você falou foi falso. Tipo, eles, eles trazem a ideia, eles geram uma expectativa, trazem a ideia de que vai ser um produto grande, bonito, fabuloso. Mas você chega, vai matar sua fome, mas chega lá até uma coisa meio minguada, assim, meio borocochô, meio migué, assim, né? A palavra, vocês sabem o que que é migué? Vocês sabem o significado de migué? Tipo uma enganação, né? Uma desculpinha e tal. Enfim, essa proposta. Qual tipo de propaganda que é essa? Vou dar uma dica. Começa com e termina com enganosa. Começa com e termina com enganosa. Exatamente, muito bem, parabéns. Publicidade enganosa, por quê? Porque ele gera uma expectativa de que vai ser uma coisa fabulosa e, na verdade, é meio brocochô o negócio, né? Meio mal apresentado, mal entregue, né? Que não tem nada a ver com o original, né? Então, propaganda enganosa. Agora, vamos ver um outro caso, um terceiro caso, né? Vamos ver esse caso. Tá, eu vou falar o que eu entendo do Activia. Quando surgiu o Activia, eu estudava Química no Politécnico aqui em Curitiba. E um professor uma vez comentou uma coisa bem curiosa, que existe uma bactéria dentro do iogurte, desse iogurte Activia, uma bactéria que é não extraído diretamente, né? Mas ele é tirado das fezes dos animais. Mas é claro que ela é assim, recriada na palavra, ela é criada, ela é multiplicada em laboratório, então ela é limpa, é essa a questão. Mas essa bactéria, ela irrita as paredes do intestino e faz com que a pessoa evacue, certo? Tipo, ele força a pessoa a evacuar. Então, para ter uma noção de como isso se tornou uma febre, tinha pessoas, em especial mulheres, que tinham o intestino preso. Quando ia viajar, já deixava separadinho o seu Activia para levar junto, certo? Porque sabia que ia defecar, que ia soltar no rio o que tinha excesso de bagagem. Ia soltar no poço o excesso de sua bagagem. O excesso de bagagem. Então, mas qual que é a questão nesse ponto? Aí ele fala que a Activia pode fazer desinchar e tal. Talvez eles usaram a expressão errada, né? Porque ela desincha? Talvez sim.
né? Mas o Activia estava sendo usado como regulador intestinal. Isso ela fala no comercial, que o Activia contribui para regular o intestino. Isso não é correto. Isso pode até causar algum tipo de problema de saúde. Tem pessoa que não ia no médico quando estava com alguma constipação ia tomar o Activia, né? Devia falar assim, Activia, o iogurte para cagar. Tipo isso. Não é verdade, Caio? Enfim, então ela é uma propaganda que ela pode comprometer a saúde, em alguns casos extremos, talvez, né? Então, ela é uma propaganda enganosa porque ela promete uma coisa que não é comprovada em laboratório, não é assim, talvez não seja, como é que fala a palavra? Talvez não seja é, esqueci a palavra, tipo, é, chancelado, que não seja, tipo, confirmado pela Anvisa, sabe? A Anvisa é um órgão que regula questões relacionadas à saúde, né, no Brasil. Ficou alguma pergunta disso? Sabe de uma coisa? Eu me sinto inchado. Só não vou mostrar minha barriga porque estou com vergonha, tá? Mas eu me sinto inchado, mas o meu caso é que eu tomei umas cervejas a mais nesses dias aí. Eu me sinto um balão, sim, mas eu acho que a Activia não vai me ajudar, eu acho. Ou veio falar alguma coisa, Simone? Exatamente, exatamente. Cervejinha, ela influencia a sua barriga expandir, né? Ela, ela incita a expansão da sua região abdominal, não é verdade? Enfim, vamos adiante então no próximo conteúdo. Agora vem uma pergunta, eu quero que a Giovana responda, Giovana. Quem deve ser responsabilizado quando uma propaganda causa algum tipo de dano? Vamos lá, Giovana, eu confio no seu bom senso, no seu senso crítico, na sua inteligência, na sua sabedoria. Muito bem. A empresa ela deve ser responsabilizada se ela tiver algum tipo de propaganda enganosa ou abusiva. Mas vamos aprofundar um pouco mais nisso, né? Vamos aprofundar um pouco mais nisso. O que é uma propaganda enganosa? É uma enquete. Agora, assim, existem 3 conceitos aqui e eu quero ver se vocês compreendem qual conceito que é. Olá, meu amigo Eduardo, Luiz Eduardo, minha amiga Heloísa Beatriz, Eduardo, Beatriz, Emily, em outra turma, pessoal. Aqui é a legislação, tá? Luiz Eduardo, Luiz, aqui é a legislação, tá? Vocês estão na turma do professor Everson agora, tá? Ok? Vamos dar continuidade. O que é propaganda enganosa? Eu coloquei 3 conceitos de 3 tipos diferentes de propaganda. Eu quero que vocês me ajudem agora. Propaganda enganosa busca formar ou convencer as ideias e convicções de indivíduos, muitas vezes de forma mais ampla do que os outros tipos. É a publicidade que desrespeita o consumidor, explorando sua vulnerabilidade ou promovendo comportamentos prejudiciais, discriminatórios. Ou é a publicidade falsa, exagerada ou omissa que induz o consumidor ao erro? Qual vocês acreditam que é? Giovana, só um pouquinho, Caio. Giovana, indica alguém para responder essa. A Heloísa, vamos lá, Heloísa. Qual alternativa é? A, B ou C? Eu confio em você, eu confio que você é muito inteligente, Heloísa.
Bruna, Maria Eduarda, estamos na aula de legislação. A aula de vocês é com o professor Everson, tá? Vamos lá, Heloísa. Qual que é a alternativa? Desculpa, não entendi. O Caio cortou. Qual? C de carbono 14? Caio, você acredita que é verdade? Tá, vamos pensar assim. Está certa, certo? Está certa a resposta. Enganosa é que engana. É que é exagerada, que é falsa, que é omissa, né? Induz ao erro. Isso é enganosa, né? Agora, assim, busca formar e convencer ideias e convicções de indivíduos. Essa é uma propaganda ideológica, tá? E é a publicidade que desrespeita o consumidor, explorando sua vulnerabilidade, é propaganda abusiva, tá? Só para conhecimento geral, tá? Eu vou fazer uma enquete de conhecimento geral com vocês. No último dia de aula do trimestre, depois que vocês já estarão praticamente formados, eu vou fazer um Kahoot diferente. Eu vou fazer um Kahoot de conhecimento geral para ver quem é o melhor aluno. Não só de marketing, do mundo afora vai ser. Tá? Ok, ok. Pessoal, essa é a única pergunta que eu vou fazer, a única enquete que eu vou fazer no nossa aula de hoje, tá? Só para reforçar o conceito, que esse conceito nós já vimos em aulas anteriores. Então vamos lá então. Responsabilidade civil no marketing. Vamos lá. Responsabilidade civil é a obrigação de reparar um dano causado a outra pessoa. Tá? As empresas elas são obrigadas, igual a Giovana falou, né? Eu confio muito na sabedoria da Giovana. Ela comunicou que é responsabilidade da empresa reparar qualquer tipo de dano de publicidade enganosa, em publicidade enganosa ou abusiva e tudo mais, né? No marketing, isso ocorre quando uma ação publicitária, promocional ou comunicacional causa prejuízo, qualquer tipo de prejuízo, seja material, assim, que demande recursos financeiros, né, ou bens, ou moral, que desrespeite a imagem, a honra ou cause algum tipo de sofrimento. E no Brasil, essa responsabilidade é regida principalmente pelo CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor. Tudo bem? É também pelo Código Civil, mas em especial pelo Código de Defesa do Consumidor. Vocês já viram um Código de Defesa do Consumidor? Já viram onde? Não, não. O livro, o código em si. Vocês já viram? Onde? Então, eu sei que, não sei no Brasil, mas no Paraná existe uma lei que exige que o Código de Defesa do Consumidor, o livrinho, seja disponibilizado no caixa quando você for pagar. Tem um código exposto lá. Se você tiver alguma dúvida, você tenha o direito de consultar o código para verificar se está certo, né? Tudo bem? Alguma pergunta? Oi? Não entendi. Onde você pode encontrar o Código de Defesa do Consumidor? Se você quiser conhecer mais, de modo geral, você pode encontrar em bibliotecas, né?
Bibliotecas públicas, geralmente tem. Biblioteca de universidade, geralmente tem. Não sei se a biblioteca da escola vai ter, porque é uma coisa muito específica. Você pode comprar, né, em livrarias, geralmente eles têm. Você pode comprar pela internet na Amazon, nesses marketplace, é muito fácil você encontrar também, tá? Mas assim, caso você queira se aprofundar nesse conteúdo, é legal ter, né? Mas se caso você não tem intuito de se profissionalizar na área de direito, em especial direito que fale dentro do marketing, você pode ler online mesmo, certo? Tudo bem? Esclareceu um pouco? Beleza, então. Responsabilidade civil no marketing, ó, ela é regida pelo artigo 927 do Código Civil. Quem causar dano a outrem por ato ilícito fica obrigado a repará-lo, certo? Quem regiu esse artigo 927 foi Giovana. Eu sei, né, Giovana? Foi você? Ok. Artigo 927, ele. Ah, Evelyn. A Evelyn tá aí, né? Foi ela que passou agora, né? O que que é um ato ilícito? O que é um ato ilícito? Oi. Está bem associado a isso. É tipo, é o ato que desrespeita algum tipo de lei, exatamente, que está em desacordo com a legislação, né? São atos ilícitos, certo? Por exemplo, drogas ilícitas, drogas que estão fora da lei, que não estão de acordo com a autorização regida na lei. Drogas lícitas, tipo bebida alcoólica, que é permitida o consumo e a comercialização de acordo com a lei. E outro é o artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor, proíbe propaganda enganosa ou abusiva. Certo? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não, então tá bom. Vamos a alguns exemplos, então. Vamos lá, então. Eu vou falar aqui o tipo de publicidade, o problema que ela, jurídico dela, né, a essência do que ela, do motivo pelo qual ele tem uma lei que proíbe e o exemplo prático dela. Por exemplo, propaganda enganosa. Com licença, pessoal. Pedro Henrique é outro link, tá? É outra aula. Tá bom? Com o professor Everson. Aqui estamos na aula de legislação, tá? Então, vamos lá. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa, ela é a propaganda que promete algo que não cumpre, certo? Isso é uma propaganda enganosa, certo? Um exemplo prático é: emagreça 10 quilos em 7 dias com este chá. Oi? Que tipo de chá que é esse que emagrece 10 quilos em 7 dias? Então, agora eu pergunto para você. E não é o chá que vai
vai fazer você soltar toda a água do seu corpo, né? Ele vai ser um diurético muito forte e você vai virar uma uva passa. Vai perder 10 quilos de água, né? Porque gordura mesmo não se queima desse jeito, né? Ok? Então isso é propaganda enganosa. Não existe isso, né? Isso é impossível de acontecer, tá? A não ser em casos específicos. Por exemplo, a pessoa pegou uma doença muito específica. Para ter uma noção, eu estava com 75 quilos, certo? 75. Eu sofri um acidente e cheguei a 66 em 3 semanas, mais ou menos. Mas, pô, foram 3 semanas e eu não perdi gordura, eu perdi massa magra, por quê? Porque eu estava hospitalizado, né? Mas é um caso, são casos extremos, certo? Eu perdi 9 quilos, mas foi um caso extremo. Então vamos ao próximo tipo de publicidade. Publicidade abusiva. Abusiva é a publicidade que, opa, fere valores sociais ou explora vulnerabilidade, ou explora vulneráveis, certo? Vamos dar um exemplo. Propaganda que sexualiza crianças, certo? Agora vamos polemizar um pouco a aula. Eu gosto de uma polêmica aí. O que vocês estão acompanhando o caso daquele influenciador que denunciou sobre a adultização de crianças? O que vocês acham disso? O influenciador é foda? Tá. O que vocês acham? Não era essa a minha pergunta. Não era a finalidade da minha pergunta, mas você respondeu de acordo com ela, né? A pergunta que eu vou fazer mais específica agora. O que vocês acham da adultização de crianças? Ela acontece mesmo? Como que ela acontece? Isso é uma verdade que ele falou? Acontece como? Como que a adultização está acontecendo? Ó, eu ouvi bastante, assim, não conversa, discussão a respeito do tema, discussão saudável, né, a respeito do conteúdo, mas eu não consegui entender o que vocês falaram, tá? Porque, tipo, várias pessoas dando a sua opinião juntos, para mim é que o som não é muito claro. Dá para ouvir bem, em termos de altura, mas não de clareza, tá? Então eu vou pedir para alguém dar uma resumida e me dizer.
Legal, obrigado pela contribuição. Faz sentido, mas assim, é, o que eu quis perguntar em si é, por exemplo, assim, crianças, como que acontece a adultização? A exposição acontece, claro, né? Mas como ela acontece? Acontece com as crianças fazendo dancinhas sexualizadas, né? Eróticas, com roupas que são originalmente estilos destinados a adultos, né? Então, para ter uma noção, eu estava vindo hoje pro trabalho e eu estava escutando rádio e coincidentemente que eu escuto notícias, né? Coincidentemente eu estava escutando e eu escutei que quem estava dando uma notícia era uma colega minha da faculdade. Ela não era do mesmo curso que eu, mas ela fazia matérias no meu campus, né? A Ana Cristina Ceciuk, ela estudava jornalismo e ela estava como repórter dando a notícia. Ela falando sobre um homem que foi preso eh, por conta disso, por explorar menores uma de 13, uma de 16 anos, que ele obrigava elas a fazer vídeos com dança, com roupas justas, eh, assim, conteúdo pornográfico em alguns casos. Ele foi preso por vender esse conteúdo, né? Por se aproveitar da situação para se beneficiar com os recursos provindos de modo ilícito, né? Eu achei bem curioso, assim, tá? Então eu quis só polemizar, né, um pouco, né, falar um pouco, porque é um assunto bem atual, a sexualização sexualização não é a palavra. A adultização de crianças é uma coisa bem recente e ela tá para ser votada na Câmara, né? Se eu não me engano, ela foi votada ontem, alguma coisa assim. Mas esse texto já estava há alguns anos parado lá. Vamos lá então. Próxima propaganda é omissiva. O que é uma propaganda omissiva, Caio? Que o quê? Exato, exato, ela omite a informação, né? Ela esconde informações relevantes. Muito bem. É, vamos supor que. Vamos dar um exemplo aqui. Promoção sem informar restrições. Né? Por exemplo, você vai vender. Vamos pensar no Activia. A Activia, a propaganda fala que ajuda a regular o intestino, certo? Mas ela omite que causa câncer. Ela omite que a pessoa vai ter pedra no rim, sabe? Tipo, ela omite informação que é para para quem vai consumir o produto, né? Tudo bem? E a discriminatória. Essa aqui tá muito fácil, né? Tá muito fácil. Reforça algum tipo de preconceito, certo? Preconceito com o quê? Me dê três exemplos. Ambiental? Como que funciona o preconceito ambiental? Como que funciona? Preconceito ambiental? Tá, não, mas assim, preconceito tipo, ridiculariza alguma, tipo, uma questão, por exemplo, racial, né, de cor, de opção sexual, qualquer tipo de minoria sendo ridicularizada pela propaganda é uma publicidade discriminatória. O que aconteceu aí? Não entendi. É,
Caio, Evelyn, Arthur, vocês já viram um programa chamado Cacete Planeta? Não, ele não é do tempo de vocês, ele é bem antigo, né? Por exemplo, eu assistia quando eu era adolescente e eu me rachava de rir. Mas hoje ele seria muito cancelado, muito cancelado, porque ele é muito homofóbico, ele é muito preconceituoso. Tipo, por exemplo, já viu o chocolate cumprimenta? Então, é um exemplo, tipo, é, Chocolate com Pimenta era novela da Globo. Só que ele passava na rua com um cara que é de cor negra, ele passava na rua que é personagem do Cacete Planeta, ele passava cumprimentando, olá, bom dia, olá, bom dia, olá, bom dia. Daí, nova novela, Chocolate, que é o rapaz, ele cumprimenta, de cumprimentar. Tipo, é uma sátira, mas hoje seria muito cancelado esse tipo de porque ele seria considerado discriminatório, né? Mas eu para ter uma noção, até tenho no Instagram, eu curto uma página que é destinada a só pérolas do Cacete Planeta. É que é do meu tempo, né? Eu acho engraçado, né? Mas ela é muito racista, né? Tá bom? Alguma pergunta? Vamos a alguns exemplos, então. Vamos a alguns exemplos. Tá, meninas, vocês querem gravar o vídeo? Fiquem à vontade, tá? Vocês vão usar o espaço da aula? Não, o espaço da aula que eu quero dizer, o espaço sala de aula? Sim, sim, mas vai ser dentro da sala de aula? Ou querem que eu espere um pouquinho? Ou vai ser. Ah, tá. Então, por mim, tudo bem. Perfeito. Eu conto que a Heloísa faça um bom trabalho, porque ela está muito borocochô hoje. Vamos lá, então. Bom, uns exemplos de publicidade que pode gerar algum tipo de responsabilidade civil. Influenciador digital que divulga um produto de beleza dizendo que cura acne em 24 horas. Cura espinha. Ai, cura espinha. Gente, quando eu tinha 14 anos, meu rosto parecia um saco de pipoca que não estourou, sabe? Tipo, sabe quando a pipoca que não estoura, que fica. Nossa, meu rosto era muito vermelho, assim. Já viram aquele. Oi? Meu skincare? Eu não tenho espinha hoje, mas assim, era coisa da idade, né? Eu não fiz nada para tirar elas, né? Eu não passei creme, porque é uma fase da vida, né? Uma fase da vida. É, hoje minha pele é sedosa, porque porque eu não estourava. Mas chegava a escorrer oleosidade da pele na época. Chegava a escorrer. Enfim, se tiver uma propaganda dessa, é claro que ela é enganosa. E é a responsabilidade da empresa e, em alguns casos, do influenciador por divulgar uma coisa que engana as pessoas, né? Vamos lá. Outro tipo, promoção de loja que promove tudo por R$ 10, mas ao chegar no caixa, os produtos têm preços diferentes. Ó, eu comprei essa caneca e aqui fala que tudo é por R$ 10, mas eu comprei essa caneca aqui por 9. Eu quero pagar 10, eu quero pagar 10. Que foi aí, Arthur?
Ah, é? Mas tá, se tiver tudo por 10, se tiver 11 reais, eles têm que baixar o preço, é obrigação. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. Mas, para ter uma noção, eu fui comprar um pote uma vez e custava 30 reais. Um pote para café. Daí quando, que eram 4, né? Daí quando eu fui passar no caixa, estava 50. Falei, meu Deus, pagar 80 reais a mais, porque eram 4 potes, 20 reais cada. 80 reais a mais. Então eu falei, não, não, não quero, não. Vai lá olhar no guichê. Daí eu tive que ir lá mostrar que estava por 30 reais, né? Então, mas se falasse que tivesse 30 e no caixa tivesse 25, eu ia reclamar também, eu quero pagar 30, não 25. Não, tô brincando, isso não acontece, né? Publicidade enganosa, o consumidor pode exigir o cumprimento da oferta, certo? Pode e deve, né? Vamos lá, outro exemplo. Campanha de refrigerante que associa o consumo à popularidade entre jovens. Beba coca e fique popular entre as gatinhas. Beba Pepsi e pegue geral. Tipo, isso pode ser considerado abusivo, né? Porque vai induzir, tipo, algum tipo de comportamento que, assim, vai exigir, vai induzir ao consumo em prol de algo que não vai acontecer, né? Algo que pode, inclusive, ser prejudicial, né? Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Ah, desculpa. Era só esses três. Vamos lá, responsabilidade penal, pessoal. Penal. Penal. O que que é? Vamos lá, Arthur. Eu sei que você é foda. Vamos lá. Oi? Muito bem. Mônica. Mônica tá na sala? Não consigo ver ela daqui. Você concorda com o Arthur, Mônica? Ah, vocês estão. Do jeito que ela falou, parece. Não digo ela, mas que foi de propósito, mas. Que não foi de propósito, mas parece aquele pessoal do Nortão, sabe? É, concordo. Puxa o R, né? Não que ela tenha falado isso, eu entendi dessa forma, né? Mas paulista fala muito assim, interior de São Paulo fala muito assim. Ele puxa bastante o R, né? Então vamos lá então. O que é? Realmente responsabilidade penal ocorre quando uma ação de marketing ultrapassa os limites legais, ultrapassa os limites da lei e se enquadra como crime. Crime que gera uma pena, que promove uma pena para quem comete o crime, tá? Isso é responsabilidade penal. Ao contrário da responsabilidade civil, que busca reparar danos apenas, tipo, reparar danos seria tipo, devolver o produto, recolher o produto, entregar outro lugar, né? A responsabilidade penal, ela pune o infrator com sanções que podem ser multa, detenção ou reclusão, ou tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar, tá? Pessoal, isso é bastante sério, tá? Se você fizer uma propaganda enganosa, você pode sim ter consequências sérias, tá? Ok? Penas sérias. Vamos lá, então eu coloquei aqui uma tabelinha e eu quero, assim, uma tabela. Ops. Vou até colocar minha caneta aqui. Tá. Publicidade enganosa, nós já vimos, né? Divulgação de informações falsas ou omissas, né? Isso aqui é o primeiro passo.
enganosa você já conhece. Exemplo no marketing. Prometer cura milagrosa com o produto sem comprovação científica, que é o caso da Activia, né? Ela prometia uma coisa, mas ela não tinha comprovação científica. Alguém já ouviu falar em... o cara me passou um 71. Vai passar um 71 em alguém? Já ouviu falar isso, Caia? Já ouviu falar em alguém dizer, passou um 71 no cara, vou passar um 71 em tal pessoa. A Mônica passou um 71 no Caio. Já ouviu falar dessa expressão? Então, a Simone conhece. Então, isso aqui é estelionato, é o artigo 171. É estelionato, que é, de alguma forma você induz o erro ou você tira algum tipo de vantagem ilícita, certo? Você tira alguma vantagem ilícita em geral, induzindo alguém ao erro, tá? Por exemplo, vender cursos online falso com promessas irreais, certo? Por exemplo, eu vou vender um curso e dizer que ele é aprovado pelo MEC, mas ele não tem aprovação pelo MEC. Isso é uma forma de estelionato, tá? Falsidade ideológica. Falsidade ideológica, artigo 299 do Código Penal, CP é Código Penal. Inserir informações falsas em documentos públicos ou privados. Por exemplo, fazer identidade falsa, se passar por outra pessoa. É a Giovana que se passa pela Evelyn. É a Evelyn que se passa pela Luísa. É o Caio que se passa pela Mônica, né? Tipo isso. Se passar por alguém, inserir informações falsas. É tipo criar depoimento falso no marketing, né? Cria depoimento falso de clientes ou inventar certificações. Esse produto é certificado pela Anvisa, mas não é. Isso é uma forma de falsidade ideológica, certo? Vamos adiante. Crime contra a honra. Artigo 138 a 140 do Código Penal. Difamar concorrentes ou pessoas em campanhas publicitárias. O meu produto é melhor que os outros. O meu produto é melhor que a Pepsi. O Coca-Cola falando. Eu, da Coca-Cola, vendo um produto melhor que a Pepsi. Certo? Não, então isso é... Qualquer tipo de ridicularização que influencie e marca o concorrente, ele está inserido no Código contra a Honra, tá? Aqui, ó. Crime contra a saúde pública. Crime contra a saúde pública. Comercializar produtos sem registro ou com risco à saúde. Por exemplo, a Activia, certo? Ele não tem registro que tem essa finalidade. Marketing de suplementos ilegais ou cosméticos sem autorização da Anvisa. É falar que um determinado creme cura espinha, mas não cura, tá? Crime de discriminação, o próximo, crime de discriminação ou preconceito, né? Conteúdo ofensivo a grupos sociais, étnicos ou religiosos, né? Que são tipos de discriminação. Por exemplo, propaganda que reforça estereótipos racistas ou misóginos, tá? Tudo bem? Alguma pergunta? Pessoal, tenham consciência que vocês vão fazer um trabalho sobre isso. Com certeza. Porque é claro que vocês vão ter todas essas informações, tá? Para poder fazer o trabalho. Mas é claro que vai ter um trabalho assim para vocês aprofundarem um pouco mais nesse conceito, para enraizarem um pouco mais esse conteúdo, tá? Exemplos. Influenciador digital que promove uma pirâmide financeira disfarçado de investimento. Isso é uma forma que pode gerar algum tipo de pena. Pode responder por estelionato e associação criminosa.
Tudo bem? Então, Caio, vai ter que parar com os serviços aí, Caio. Vai ter que parar vai ter que parar com o código 171. De parar de dar 171 na galera aí, tá? Ok, vamos adiante. Outro caso, empresa de cosmético que anuncia produto como 100% natural e aprovado pela Anvisa, mas sem registro real, certo? Isso é uma forma de falsidade ideológica e crime contra a saúde pública. Você pode perceber que ele não se enquadra somente em um tipo de pena, certo? Falsidade ideológica é um, crime contra a saúde pública é outro. Então você pode ver que ele se enquadra em dois casos, certo? Eu já vi um caso que falava que era 100% natural, mas tinha, se eu não me engano, não é corante, um suco, vendia como 100% natural, mas tinha conservantes. Eu acho que o Del Valle falava que era suco, mas eles tiveram que mudar o suco natural para outro tipo de comunicação. Outro exemplo é a campanha publicitária que ridiculariza pessoas LGBTQI mais JKYMX mais. Tipo, é um tipo de publicidade que ridiculariza pessoas, ela se enquadra configura crime como de preconceito e pode gerar e com certeza gera ação penal. Alguma pergunta, pessoal? Pessoal, tem uma atividade para fazer aqui, mas eu vou colocar no Classroom, tá? Porque falta 5 minutos para acabar a aula e não vai dar tempo de fazer. Mas se quiserem fazer em 5 minutos, eu espero. Tô brincando, tá? Se quiserem tirar uma foto, vai estar no Classroom de vocês, tá? Vai estar no Classroom de vocês, não se preocupem, não precisa fazer agora, tá? Mas saibam que vai ter. Eu vou inserir ainda no Classroom. Tudo bem? Alguma pergunta? Ok, então o que nós vimos hoje? CVC? V de viagem ou D de desoxirribonucleico? Isso mesmo. CDC, o que mais nós vimos? O que é CP? Código Penal, muito bem. O que mais? Quais os dois principais temas da aula? Responsabilidade o quê? Responsabilidade se e essa última que a gente viu agora, responsabilidade? Exatamente, muito bem. Pessoal, ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Tá bom, então eu vou disponibilizar esse conteúdo, o slide no Classroom e vou passar atividades para vocês. Tudo bem? Então tá bom, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado por estarem comigo e até depois, até em marketing digital, que vocês ainda têm prazer de ver isso aqui depois, né? Ok, então, obrigado e até depois, pessoal.